Muito bem, meus amigos, vamos lá. Iniciando o nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, e Psicografia do Divaldo, capítulo número 13, Solução Inesperada. Fazendo aqui uma breve recapitulação dos acontecimentos, que nós estamos acompanhando aqui nessa história, nós temos então o Sr. Mateus e a Dona Rosa. O Sr. Mateus, antes de nós fazermos aqui o nosso intervalo, ele havia sido agredido com uma facada naquele grupo de apostas, onde ele sempre estava ali fazendo ali, dando vazão ao vício que ele infelizmente cultivava. E foi hospitalizado num estado bastante grave, mas ele estava ali já se recuperando. Nessa recuperação física, Dona Rosa mostrava uma grande preocupação, porque mentalmente ele se encontrava bastante abalado e focado naquele desejo de vingança. E como nós vimos no capítulo número 11, contando um pouco desse trecho, tratava exatamente ali de um processo também de influência espiritual que ele estava vivenciando, já que os espíritos que o encaminharam para esse momento da violência ali que ele acabou participando, desejavam exatamente a desencarnação dele, mas não tendo sucesso, acabaram então agora influenciando para que ele entrasse agora novamente numa outra situação, na busca de vingança, como foi colocado, lavar com sangue a sua honra. Então a família se encontrava nessas condições. As meninas agora já estavam mais equilibradas, embora ainda sofrendo a influência dos espíritos, principalmente naquela revanche que nós encontramos, porque o do senhor Teofrastos, o irmão Teofrastos, havia abandonado aquele grupo que ele coordenava, e isso causou uma grande agitação na esfera espiritual onde ele habitava, fazendo com que então aqueles espíritos viessem agora com muita violência contra todos aqueles do centro espírita, dos trabalhadores, daquela família que acabou desencadeando também essa mudança, buscando essa vingança. Então atacavam a filha, atacavam agora o lar, atacavam o marido, atacavam até mesmo os trabalhadores. Lembrando que no capítulo 12, o irmão Petitinga fazia uma palestra e aí do meio do público surgiu uma pessoa fazendo acusações de ordem moral. Quem era ele para falar sobre aqueles valores, falar daquele jeito bonito e tudo mais. E aí então acabou se observando que aquela pessoa que se encontrava, na verdade, estava ali sendo obsediada e num transe mediúnico acabou desferindo toda aquela agressão verbal. Mas aí o irmão Petitinga soube conduzir muito bem e com toda humildade mostrou aquele espírito exatamente ali a vivência dessa nova condição em que ele se encontrava, desses novos valores cristãos. Então esse era um quadro que nós encontrávamos também. No capítulo número 12, nós víamos ali também a instrução do irmão Glaucus, que através da mediunidade lá na União Espírita Baiana, ele falava sobre os cuidados. Primeiro, o irmão Teofrastos, agora recolhido nas instalações daquela comunidade no plano espiritual, para que ele começasse então a se preparar, já que ele aceitou o convite para essa renovação, mas aceitar o convite para a renovação não significa que ele vai ter facilidades de abrir mão das suas tendências que durante séculos ele acabou cultivando. Então, a antipatia pelo cristianismo, pela igreja, o ódio por aqueles que foram os seus algozes no passado, já que ele foi vítima da Inquisição lá no século XV, século XVI, lá para aqueles tempos, Então, agora ele se encontrava naquele período de reclusão e, ao mesmo tempo, de profundas reflexões. Dessas reflexões, ele também apresentava um medo muito grande do futuro, porque ele sabia que uma nova oportunidade reencarnatória para que ele iniciasse esse aprendizado viria também acompanhado das cobranças de tudo aquilo que ele fez
que ele provocou de sofrimento naqueles que ele julgava, né? Que ele se julgava, na verdade, como sendo ali um justiceiro, naqueles que ele julgava como sendo criminosos, né? Então, de alguma forma, ele intensificava o sofrimento daquelas pessoas. E agora é hora do resgate. E isso provocava nele um medo muito grande. E aí, então, o irmão Glaucus chamava atenção para essa condição, porque agora, estando vinculado, de alguma forma, à União Espírita Baiana, o irmão Teofrastos ele precisaria ver o cristianismo por uma nova perspectiva. E ver esse cristianismo significava exatamente ver na prática os trabalhos cristãos que eram feitos naquela instituição. E para isso, os médiuns, os dirigentes, foram então ali alertados sobre a grande importância da real vivência do verdadeiro cristianismo à luz da doutrina espírita, principalmente pelo exemplo que eles estavam dando para esse espírito, o irmão Teofrastos, e para todos aqueles que eram assistidos. Então não basta apenas falar, né, de um modo perfumado, digamos assim, sobre as belas passagens de Jesus, sobre os novos valores, mas havia necessidade da real vivência desses valores, porque nessas palavras convencem, né, os exemplos arrastam. Então era a hora ali exatamente dessa vivência, porque nesse processo, nesse trabalho de assistência a essa família e aos espíritos envolvidos também nesse processo de obsessão, agora eles deveriam mostrar realmente de que forma que tudo aquilo que esse próprio irmão Teofrastos fazia no plano espiritual em termos de aplicar magnetismo, de ter o conhecimento sobre processos de encarnação e desencarnação e tudo mais, só que agora vendo por uma nova perspectiva, vendo através da aplicação da lei do amor naquelas mesmas técnicas e práticas que ele vivenciava no passado. Então, esse foi um resumo daquilo que nós vimos, né, até o nosso recesso. Então, nós estamos agora, né, lembrando também que Henriette Marie, que era ali a Ana Maria, né, que era ali a grande amada do Dr. Teofrastos, ela estava sendo também obsediada de uma forma muito grave, inclusive fazendo com que essa obsessão provocasse nela, né, a hanseníase e a lepra, e ela se encontrava hospitalizada. E aí então aquele espírito também foi resgatado, e aí a ironia do destino, né, aquele espírito que atacava aquela que tinha sido o grande amor de Teofrasto, acabou recebendo essa orientação de obsessão exatamente do próprio Teofrastos, né? Então, essa situação acabou agravando. E também a gente lembra, né, daquele que era, né, esse mesmo espírito, era na verdade aquele bispo que tinha levado a Inquisição. Então nós temos ali Henriette Marie. Esse espírito, então, tinha sido resgatado, Teofrasto estava também sendo assistido, e dentro do planejamento reencarnatório, Ana Maria agora se casaria com uma outra pessoa, e a partir do momento em que a obsessão parasse, né, de acontecer, ela então retomaria sua saúde física, já que era o desequilíbrio mental que provocava nela essa hanseníase, e na programação dela, então, ela se casaria com uma pessoa próxima ali dela, daquele ambiente onde ela vivia, e ela teria então 2 filhos. O primeiro filho seria o Teofrastos, e o outro filho seria exatamente aquele bispo que nós vimos ali, né, que é o Henri, o nome dele, se eu não me engano. Depois a gente acompanha melhor. E ela então resistiu, né, porque ela disse que ela aceitaria Teofrastos como sendo um filho, já que ele era um grande amor do passado, porque ela teve essa revelação espiritual num desdobramento. Mas ela não aceitaria aquele que tinha sido aquele religioso, aquele bispo do passado, que era o responsável por toda a dor. Mas ela foi convencida de que era necessário realmente mostrar esse grande amor. E aí então 2 espíritos, que agora se veem muito antipáticos, vão reencarnar como irmãos. Né? Então é uma história de uma família que começaria ali trazendo 2 antagonistas do passado vivendo juntos na condição de irmãos. Então agora a gente segue aqui nesse capítulo número 13, Solução Inesperada. E aí então vai falar um pouquinho aqui também sobre exatamente a condição do Sr. Mateus, que agora se recuperando, né, da agressão que ele sofreu. Vamos ver aqui como é que isso vai
afetar a família e também ali o lado espiritual de todo esse processo. Solução inesperada. Bom dia, Fabi. Após 15 dias de internamento no hospital do pronto-socorro, o Sr. Mateus foi trasladado para o lar com expressivos sinais de breve recuperação orgânica. Visitando-o na primeira oportunidade com Petitinga, ouvimos a narrativa dos antecedentes do grave delito de que se fizera vítima, impressionando-nos observar a carga de ódio acumulada na mente que destilava, prestes a explodir, com revolta e desassossego. Então, exatamente, aquela condição que nós acompanhamos, dele querer a vingança pela agressão sofrida, agressão essa provocada pela influência dos espíritos que desequilibrou aqueles jogadores, E aí, então, por causa dessa discussão de honestidade, desonestidade e tudo mais, acabou, então, surgindo essa violência. O Sr. Mateus era um homem de quase 60 anos, sanguíneo, voluntarioso, quer dizer, aquele homem com temperamento quente, Perturbado em si mesmo, atravessava a existência carnal, saltando de leviandade em leviandade, muitas vezes esquecido dos deveres de esposo e de pai, fascinado pelo pano verde em que se aventurava, atirando fora os parcos recursos que, se aplicados no lar, seriam de alta valia para o bem da família, constituída de 6 filhas. Em compensação, Dona Rosa se desdobrava nos deveres domésticos e na costura, até altas horas da noite, para suprir, com esforço de algumas das filhas, as necessidades domésticas. Forte abraço. Irreligioso por temperamento rebelde, sempre descurara dos deveres espirituais para consigo mesmo. Em tempos idos fora excelente artista, recebendo agora uma parca pensão do Montepio, a que se vinculara antes, por ter sido considerado inapto a seguir na profissão. À medida que a decrepitude das forças se avizinhava e temeroso da desencarnação, fazia-se mais azedo, quase insuportável. Então, só lembrando que a gente está começando esse capítulo número 13, e eu estava fazendo um resumo daquilo que nós acompanhamos até agora aqui nessa história. Por ocasião do retorno de Mariana ao lar, e impressionado com as informações e esclarecimentos de Petitinga sobre a obsessão e os cuidados que todos nos devemos impor para evitar as tramas infelizes, pareceu modificar o comportamento por alguns dias. Depois, como se ficasse alucinado, entregou-se a desmandos e não poucas vezes, assolado pelos desencarnados afins, ameaçava expulsar do lar, quando necessitava de dinheiro para as aventuras, a esposa abnegada e as filhas. O ambiente doméstico, com a sua presença, se fazia pestilencial pelas emanações fluídicas abundantes que ali campeavam desordenadas. Petitinga, ameno e cortês, após escutar as promessas de desforço do infortunado agredido, relatou-lhe a experiência de Jesus Cristo e as suas lições, sem lograr de imediato qualquer resultado. De mente viciada por longos anos de desequilíbrios contínuos, o esposo de Dona Rosa sintonizava na faixa do despautério moral e se permitia o conúbio com seus antigos comparsas, apresentando-se irredutível nos pontos de vista, na conduta, nas atitudes. Dá para a gente imaginar aqui o clima que essa família vivenciava com o homem, nesse caso aqui a gente fala da década de 1930, 1940, 1930 em especial aqui para eles, em que o homem era realmente colocado como chefe da família. E nesse caso, um chefe da família mostrando grandes desequilíbrios,
mostrando também um temperamento, né, bastante agressivo, bastante egoísta, como isso provocava, como foi colocado aqui em cima, né, que a presença dele provocava, então, né, um clima pestilencial pelas emanações fluídicas, né? Então, como se não bastasse o próprio comportamento dele, e ainda tinha as influências espirituais que agravavam mais ainda a sua condição. Então, aqui com essa orientação, né, que o senhor Petitinga procurava para trazer para eles, né, sobre os exemplos de Jesus e tudo mais, isso fazia pouca diferença pelas condições em que ele se encontrava. André colocou, não lembro se você comentou, mas Dona Rosa precisava vir com ele, sofrer isso tudo, ou era um espírito que escolheu vir para ajustar a família? Aqui não trouxe para nós nenhuma informação, Andréa. Na verdade, o ponto principal da família era exatamente ali Mariana, ele e mais aquele espírito obsessor que desencadeou tudo isso. Esses três formavam, no passado, um triângulo amoroso. E aí então o espírito desencarnou, os dois vieram como pai e filha, com grande ódio no passado, porque na verdade ela, Mariana, era casada com ele era um empresário e tudo mais, né, só que era um homem egoísta, né, e ela era apenas ali um espírito apenas ali manipulado por ele. E aí então, por causa dessa indiferença, ela então fugiu e teve ali então esse outro relacionamento. E aí foi exatamente nesse triângulo que essa família se formou. Agora, o porquê da aproximação, tanto de Dona Rosa como a filha, Amélia, que eram dois espíritos bastante equilibrados, né? O porquê deles estarem juntos nós não vimos até agora nenhuma relação entre eles. Tá, mas ali o ponto principal era ele e a filha, Mariana, que era aquela obsediada, e depois também aquele espírito que formava então esse triângulo. Tá, agora sim, o porquê dela estar junto deles a gente não teve ainda informação. Tudo bem? Certamente teve um motivo, né, Brás? Se é um motivo como missionário, por exemplo, se era um motivo expiatório, tendo alguma relação no passado, né? Sempre tem um motivo para os espíritos se juntarem, né? Então basta a gente lembrar, por exemplo, na história de Nosso Lar, a mãe de André Luiz, que optou em reencarnar junto com aquele que foi o seu esposo, né? Mesmo que ele se encontrasse ali em grande desequilíbrio, ele que tinha ali relacionamentos extraconjugais, e aquelas moças viriam como filhas do casal, então quer dizer, ela escolheu isso para poder ajudar aquele espírito que fez parte da sua história, né? Então, temos ali exatamente a aplicação, né, de todas essas leis que vão conduzindo os espíritos pelos melhores caminhos, mesmo que nós não compreendamos. Vamos lá. Petitinga, ameno e cortês, após escutar as promessas, tal, aqui embaixo. Dizia aceitar o concurso do espiritismo, conquanto fosse apenas para libertá-lo mais facilmente do leito, de modo a facultar-lhe de pronto o retorno aos sítios da sua humilhação, retomando a pureza de sua honra. Então aqui falsamente ele aceitava o auxílio desses trabalhadores espíritas, mas que na verdade o seu objetivo era se recuperar rapidamente e depois voltar àquele ambiente, né, para poder fazer com que a sua vingança fosse colocada em prática. Solícito, utilizando-se do ensejo, o zeloso amigo convidou-nos a orar e, em sentida peroração, exorou os recursos divinos para aquela família, mas principalmente para o genitor enfermo, rogando a interferência do médico divino, que nunca falta, de modo a que o lar dos Soares não fosse arrastado a dramas mais graves e a consequências imprevisíveis. As palavras ungidas de emoção vibravam doces no quarto singelo, qual música delicada, envolvendo-nos em consoladora esperança. A sintonia natural, espontânea, com as altas esferas se fez imediata, e Saturnino, o abnegado mentor, tomando o comando mental da verdade, proferiu expressiva
quão valiosa dissertação sobre os deveres do perdão como normativa de comportamento para a própria felicidade. Então aqui agora, né, o irmão Saturnino falava através do Petitinga. Felizes são os que perdoam, enunciou o consciente, porquanto conferem paz a si mesmos e por sua vez liberam da dívida os que os ofenderam, entregando-os desse modo às soberanas leis encarregadas da evolução dos homens. Os que perdoam e ajudam conseguem ainda maior galardão, porque amparam os maus e os vencem com a luz da misericórdia. No entanto, aqueles que conservam as mágoas intoxicam-se, envenenam-se, dando causa a graves enfermidades que se desatrelam rigorosas, transformando-se em suplícios demorados, cujos responsáveis, no entanto, são os que cultivam os pensamentos inditosos e que se comprazem na semeação da ira e do ódio, absorvendo as próprias emanações tóxicas da mente desalinhada. E os que revidam mal por mal, agressão por agressão, esses já se encontram descambando na direção do abismo em posição quase irreversível. O amor é pólen que faculta a vida, enquanto o ódio é gás que a irrompe. A advertência vazada em termos suaves fazia-se severa, não dando margem a controvérsias ou mal-entendimentos de natureza alguma. Conclamou-nos ainda o sábio instrutor ao cultivo das boas ideias, à vivência da paz íntima, mediando a elaboração de pensamentos enobrecedores, estimulando-nos a correção mental, de cuja fonte, o pensamento, procedem os elos da escravidão ou as asas da liberdade que fixamos as nossas vidas. Então aqui, bom dia, soldado. Aqui as orientações dele, como foi colocado para nós aqui, de um modo muito claro, exatamente para que evitasse qualquer tipo de interpretação, né, que não seja clara, mas dizendo exatamente isso, né, do sofrimento a que se arrastam aqueles que ainda continuam cultivando, né, essa mágoa, esse ódio. Mas, como nós somos ainda imediatistas, né, nós queremos ver a lei aplicada dentro do nosso tempo, e não dentro do tempo de Deus, né, que vai ali preparando cada um de nós, né, para esse trabalho de transformação, de renovação. Então aqui muitas vezes a gente ouve que são palavras belas, mas na prática não nos satisfazem. Mas nem por isso deixa de ser para nós, né, muitas vezes essas escolhas que nós fazemos, esse caminho de dor que nós mesmos criamos. Antes de afastar-se, aplicou generoso, demorado passe longitudinal no paciente, exortando-o. Mude a ideia do mal em você, meu amigo, antes que a raiva o vença. E esqueça a vingança, antes que a vingança o esqueça em situação dolorosa e lamentável. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos orando e mantivéssemos alguma coisa contra alguém, perdoássemos. Ore e perdoe para ter saúde e paz. Aqui essa passagem, né, ela tem aqui uma pequena referência, né, que é do livro de Marcos, capítulo 9, versículo 25, que é exatamente isso, né? Quando estiver orando e tivermos alguma coisa contra alguém, perdoássemos. Dona Rosa, Mariana e Amália, de pé ao nosso lado, orando muito comovidas, deixavam-se arrastar pelas ondas da espiritualidade momentânea no ambiente, banhadas por discreto pranto, qual ocorria com nós mesmos. Lembrando que nós conhecemos aqui, das 6 filhas, né, nós conhecemos 3. Mariana, que era aquela obsidiada, Amália, que era também espírita junto da mãe, e aquela outra, me esqueci o nome dela agora, aquela outra que era médium, né, que fazia aquele trabalho de orientação mediúnica, baseada ainda, né, não no egoísmo, nas ideias sensualistas, nos interesses ainda mundanos, né, daqueles que eram os seus consulentes, né. Vamos lá.
Terminado o intercâmbio inesperado e benéfico, Petitinga, sem delongas, encerrou o trabalho de socorro e, após as despedidas, saímos na direção dos nossos lares. Presinto que, informou meu amigo, o nosso Mateus experimentará, em benefício dele mesmo, inestimável lição que o convidará a demorada reflexão sobre o destino e a vida que lhe tem transcorrido sem maiores consequências. Todos esses que se dizem indiferentes com referência ao problema da fé, acovardam-se dolorosamente ante as realidades da desencarnação. Acomodados à irresponsabilidade como vivem, quando neles irrompem os clarões prenunciadores do novo dia, ou chegam as primeiras sombras da travessia pelo Vale da Morte, debatem-se aflitos, esbravejam, fazem promessas, negociam. Como suporta Dona Rosa, indaguei, tão pesada carga em ombros tão frágeis quais os seus? Agora a pergunta que você colocou, Andréia, né? Por que Dona Rosa tem essa relação com ele, né? Vamos ver se a gente encontra aqui a resposta. Pelo que estou informado, explicou o Prestimoso, pelos nossos benfeitores espirituais, ela foi-lhe mãe descuidada em vida próxima, no pretérito. Acompanhando-o da espiritualidade, de queda em queda, acumpliciando com os pecados, pesados débitos da última existência, após fuga para a Bélgica, que redundou em homicídio nefando, do qual deve ter sido vítima aquele que ora lhe ergueu a mão fraticida e em cuja reencarnação escapou à justiça, por se ter evadido do país, ela, apiedada, rogou a oportunidade de ser-lhe esposa, recebendo nos braços como filhos os inimigos de ambos, para então, pelo exemplo da paciência, da humildade e da submissão, ressarcir o crime da irresponsabilidade junto a ele, e chamá-lo à observância dos deveres de que se descura assintosamente. Como podemos observar, o caráter exaltado de que dá amostras, o mau humor contínuo de que se reveste, atestam o fogoso espírito encarcerado, sem possibilidades de revelar-se em toda a pujança do seu primitivismo. Ela, no entanto, avança vitoriosa, e creio mesmo que o seu sacrifício e a sua fidelidade aos postulados que abraça no Espiritismo terminarão por vencer galhardamente o opositor, conduzindo-o à retidão de princípios. Vale considerar que a sua folha de méritos é igualmente apreciável. O martírio maternal que tem experimentado na atual conjuntura consagra-a nesta vida, reabilitando-a da negligência de equivalente compromisso no pretérito. Carinhosamente amparada pelos seus afeiçoados no plano espiritual, ela adquire forças para compensar os desgastes na luta ferrenha do lar atormentado, invadido por infelizes visitadores espirituais que ali teimam por fazer morada, graças aos demais familiares residentes. De certo modo isolada, tanto quanto as meninas Mariana e Amália, dos miasmas fluídicos do ninho doméstico, criaram já sua própria psicosfera pessoal, que as isenta das agressões dos desencarnados menos afortunados. Como você observa, Mariana tem se revelado dedicada cooperadora da nossa casa e logo mais estará devotada ao exercício da mediunidade socorrista, conforme esperamos, adquirindo valiosos recursos para a manutenção da saúde e da paz. Amália, cumpridora dos seus deveres de filha e irmã, é excelente servidora, ganhando fora do lar em trabalho modesto e honrado o pão, mediante cuja cooperação ajuda à manutenção das demais irmãs. A contabilidade divina dispõe também dos métodos de correção benéfica dos depósitos a favor dos titulados nos seus livros.
Né? Bom dia, Regina. Então aqui, né, Andréa, exatamente a relação delas, né? Ela foi no passado, então, aquela mãe negligente, e sendo mãe negligente, acabou contribuindo de alguma forma para o desequilíbrio do filho. E aí, então, enquanto o filho vivenciava ali outros tropeços, né, ela acompanhava do plano espiritual, se dispondo agora a vir como esposa para ajudá-lo de uma forma mais efetiva, né, ao lado dele agora, só que ela agora muito mais amadurecida, muito mais esclarecida. Então, fica agora nesse embate, né, aquele que é um espírito rebelde e ela que é esse espírito trabalhando pela correção dele. Muito bem. Agora que a Amália, né, por nossa vez, a gente não conhece a história dela. Né, porque essa filha, né, ter vindo num ambiente como esse. Mas, mais uma vez ali, a contabilidade divina coloca cada um na sua própria condição. Reflexionando, verifiquei a legitimidade e o acerto dos conceitos emitidos ao nos despedirmos. André colocou, né, eu acho incrível como aceitou ele como marido e trabalha pela recuperação dele sem lembrar de nada, né? Mas é aquela história, né, Andréa? Você pode não se lembrar dos fatos, mas intuitivamente você traz isso. Para a gente poder ter uma ideia, de uma forma mais prática, digamos assim, para ilustrar esse raciocínio, é como se você pegar alguém que, por exemplo, tem medo de um lugar fechado. Ela não sabe por que tem o medo, mas o medo está muito presente. E o medo, naturalmente, é um sentimento muito marcante, né? É uma sensação muito marcante. Então a pessoa não sabe o que é, ela se sente inquieta, ela reage psiquicamente, ela reage organicamente àquele ambiente fechado que, tendo uma relação com ela no passado, ela acaba reagindo dessa forma. No caso aqui de Dona Rosa, por exemplo, ela não tem o medo, mas ela tem um sentimento de compaixão e tem marcado nela essa responsabilidade com esse espírito. Então ela não sabe por que é, ela só sabe que precisa fazer isso. Com relação àquele medo, você não sabe por que tem o medo. Você simplesmente tem e ele se manifesta. E é aquele ambiente que desencadeia tudo isso. No caso dela, estar ao lado do marido, do lado daquele espírito, desencadeia nela esses sentimentos agora positivos, de paciência, de resignação, de coragem, de tolerância, porque é exatamente isso. Não sabe por quê, mas ela sabe que precisa ser assim. Então acaba sendo quase que uma reação instintiva, né, pelo próprio condicionamento que ela foi criando no decorrer desses tempos todos no passado, de ter visto ali o erro que ela praticou como mãe e agora o trabalho intenso que ela faz para corrigir esse espírito. Então ela simplesmente sabe que é assim, né? Avançando um pouco mais, os dias transcorriam absorvendo-nos nas atividades múltiplas a que nos filiáramos, quando Petitinga voltou a convidar-nos a retomar ao lar da família Soares, atendendo à aflita apelação de Dona Rosa. Então aqui passou um tempo, né, os dias foram transcorrendo, as coisas foram acontecendo ali também, claro, né, com compromissos pessoais, compromissos na casa espírita, lembrando que a vida desse grupo, Petitinga, o Filomeno e também o Médium Moraes, que eram 3 personagens que nós estamos acompanhando, né, da União Espírita Baiana, a vida deles não girava em torno dessa família, eles tinham ali diversos outros compromissos, né? Lembrando que coisas paralelas vão acontecendo no meio disso tudo. Mas aí nesse caso, então, veio um chamado para que Dona Rosa então fez esse chamado para que eles fossem em auxílio. Quando lá chegamos, a veneranda senhora recebeu-nos macerada de sofrimento. O esposo encontrava-se quase agonizante. O médico saíra havia pouco do lar, informando que o prognóstico era desalentador. Ficara hemiplégico, apresentando o doloroso aspecto de desastre orgânico. Quando um lado estava paralisado, e os estertores agônicos de que dava mostra, semidesfalecido, confrangiam a alma.
O próprio médico se dizia sem esperanças. Muito mais entristecedor era o quadro aflitivo do lar. A sofrida matrona, com a imensa carga das noites indormidas e dos esforços sobre-humanos para manter a família, definhava sobre a aspereza das rudes provações. Petitinga ouviu-a demoradamente com paciência, enquanto na sala de refeição a esposa e mãe narrava a quase tragédia que resultara no não menos danoso problema que agora defrontávamos. Conquanto a sua humildade e carinho, fora constrangida a admoestar a filha Marta, que era aquela médium, que eu não estava lembrando o nome dela, que continuava nas arriscadas aventuras do feticismo. Às vésperas, quando chegara noite avançada, a genitora lhe reprochara o comportamento, advertindo-a quanto à cooperação que deveria oferecer para a paz do lar e a recuperação do pai enfermo, que vencia o primeiro mês da agressão com ótimos resultados, quase recuperado. Rogou-lhe a ajuda espiritual através da prece e da mudança de atitude em relação à fé, a fim de que os mensageiros invisíveis pudessem renovar a atmosfera da vida familiar, modificando o cativeiro das provações que todos experimentavam como consequência funesta dos erros passados. Suplicava-lhe não se adentrasse mais no emaranhado labirinto de trevas por onde seguia. Então ali, uma chamada de atenção bastante necessária, porque ela se aventurava por esse feticismo, se colocando ali, como sendo ali uma orientadora espiritual, sem produzir, apenas criando prejuízos para si própria e envolvendo também a família, porque essas consultas aconteciam no lar, e ela, na verdade, não contribuía com nada na família. Então, na verdade, essa situação acabou indo para esse caminho de ter que chamar a atenção numa discussão com a filha. Fora o bastante. A filha, possessa, desrespeitosa, agrediu-a moralmente com palavras fortes e azedas, transformando em altercação violenta o que não passava de sereno convite materno à reflexão, à dignidade, ao desequilíbrio. Furiosa, tentou agredir fisicamente a mãe, que lhe estava em frente, não conseguindo o intento, graças à interferência providencial de Amália e Mariana, que lhe correram em auxílio. As forças negativas de que se fazia habitualmente instrumento irromperam intempestivas, e o Sr. Mateus, acordado subitamente, ouvindo o clamor e a balbúrdia, levantou-se do leito precipitadamente, marchando revoltado, colérico, armado com uma acha ameaçadora. A poucos passos cambaleou e tombou ao solo. Fora indescritível a cena. A ferida cirúrgica, ainda não cicatrizada de todo, voltou a sangrar e, tomadas providências de imediato, retornou ao pronto-socorro. Lá foram aplicados os recursos compatíveis ao caso e, no momento, se encontrava na tenda de oxigênio, lutando pela sobrevivência do corpo com diagnóstico de embolia cerebral. Ou seja, teve um derrame, Foi colocado, André colocou, acha, pedaço de madeira usada como lenha. Então, para você ver ali, para a gente ver a situação em que se encontrava o clima daquela família. As discussões, a ameaça de agressão, o resultado disso tudo, Receava a nobre senhora não suportar as últimas dores. Encontrava-se enferma e, embora não desfalecesse na fé, em circunstância alguma, acusava-se cansada, receosa, desalentada. Vencida por choro convulsivo, apoiou-se no itimorado espírita e, com sua aura fortificante, dele recebeu a energia vigorante de que necessitava. Paulatinamente, foi se acalmando, recompondo-se. E, Dídima, a gente vê muitas vezes
famílias próximas às nossas, né? De familiares, de amigos, né? Que infelizmente acabam vivenciando experiências assim. E assim realmente uma situação extremamente dolorosa. Isso quando não acontece muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, né? E a gente consegue agora perceber isso, olhando com um pouco mais de serenidade, aquilo que acontece no que diz respeito às escolhas e comportamentos de cada um, mas também olhando da perspectiva espiritual, né? Tudo aquilo que envolve uma situação como essa, a presença dos espíritos, o comprometimento e tudo mais, né? O André colocou, né, já viu isso, né, foi tão violento que teve que chamar a polícia, né, coisas assim. A gente vê muito isso, infelizmente, né. Mas vamos lá. Então ela foi apoiada pelo irmão Petitinga. Além do esposo, nesse estado de desespero, Marta recolhera-se ao quarto, possessa pelo ódio surdo, recusando-se a sair. Mesmo sabendo do que acontecera ao pai, reagia contra ele, continuando na tônica da revolta. Depois de alguns instantes de reflexão, Petitinga convidou-nos a acompanhá-lo à peça em que Marta se demorava e, com a autoridade moral que o aureolava, saudou-a. Conquanto não fosse correspondido, o seu verbo correto advertiu-a. Marta, minha filha, o dever da solidariedade induz-me a procurá-la em nome de sua aflita mãe e do seu pai agonizante. Não nos animam quaisquer propósitos de invectivá-la, tecendo considerações injuriosas ou censuráveis aos últimos acontecimentos que abalaram este lar. Nutrimos o são desejo de ajudar, de lutar, para que não se acumulem danos sobre novos danos, numa avalanche de gravames mais desesperadores, cada vez piores. Você sabe, por experiência pessoal, que a morte é a entrada na vida. Reexame de autos, reencontro com a consciência, mesmo quando esta jaz entorpecida pela ignorância e anestesiada pelo crime. Todos sabemos que a vida nos dá o de que temos necessidade para o nosso progresso espiritual. E, consequentemente, pai, mãe, familiares e amigos são peças importantes, indispensáveis para a nossa evolução. Como nos comportamos em relação a eles, oneramo-nos ou não de responsabilidades negativas novas, que atiramos na direção do futuro. Por isso e por muitas outras razões, você não se pode manter na posição em que se refugia agora, na qual se vem sustentando até aqui. A filha mais velha do Soares continuava silenciosa, emitindo raios de surda cólera desenfreada a custo. Perfeitamente senhor da situação, Petitinga propôs. Se você nos permite, filha, aplicar-lhe-emos passes magnéticos para ajudá-la na difícil decisão e sustentá-la nas provas que lhe advirão como resultado da sua teimosia. Oraremos juntos. Encontraremos Jesus que nos oferecerá abraço amigo para prosseguir e venceremos o caminho da reforma íntima sob o divino amparo. Vencendo o mórbido silêncio, Marta rugiu. Agradeço o seu interesse. Encontro-me muito bem e estaria melhor se não fosse perturbado o meu sossego com a sua presença. Demonstrando a perícia em lidar com obsessos e obsessores, o então presidente da União Espírita Baiana, muito calmo, respondeu: deixá-la-íamos no sossego a que você se refere, caso as suas atitudes não fossem fatores de perturbação e desordem neste lar. Aqui estamos em nome de sua genitora, que arca com o ônus de pesados sofrimentos, exercendo a função de mãe e pai para que o lar não padeça miséria econômica nem moral. Onde o seu dever de filha, de irmã, que tudo recebeu e nada retribuiu,
Já que você não ajuda, não tem qualquer direito de criar dificuldades. Você é adulta e tem responsabilidades perante a vida. Não deslustre mais a sua consciência, teimando em perseverar no erro espontaneamente aceito. Ajude-nos, filha, a ajudá-la. Não necessito do Senhor. Eu tenho os meus guias. Poderosos, eles são as forças atuantes da natureza. Indestrutíveis, governam o mundo. Rigorosos, sabem fazer e desfazer. E por que não lhes roga auxílio para ser útil e nobre, socorrer e amparar quem lhe ofereceu a roupa carnal? Por que não a seguraram ontem, impedindo o desfecho deplorável que a sua atitude violenta gerou? Porque eles são violentos, vingadores, e conseguem imediatamente o que a tolerância e o amor não obrigam. Estivesse a mim entregue a solução dos problemas daqui, e já os teria resolvido desde há muito. Crê o Senhor que eu não me sinto magoada, verificando que as forças de que sou possuidora, na minha casa, não merecem consideração? Tenho clientes que lograram resultados muito bons com os meus recursos, e os meus guias me prometem: ou meu povo se lhe submete, ou eles os acabam. Tais espíritos, minha filha, não são guias. São cegos arrastando cegos ao abismo em que todos se precipitarão. Abastados pela ignorância, demoram-se na animalidade, exigindo retribuições materiais por se comprazerem nos fluidos densos e grosseiros de que se não podem libertar. Odiando-se a si mesmos, estabelecem o clima do ódio e, revoltados nos recônditos do ser, espalham rebeldia, ameaçadores, para governarem sob nuvens sombrias do medo. Fracos, procuram dividir para imperar. Dizendo-se temíveis, vivem temerosos, fugindo à consciência e descendo cada vez a vexames maiores, nos quais se enredem infelizes. Não, filha, não são poderosos, nem indestrutíveis, nem rigorosos. São primitivos que a vampirizam e se nutrem do plasma mental dos que, como você, caem presas fáceis nos seus ardis e mancomunações. Pois saiba que eles podem fazer o que os senhores jamais conseguiriam. Libertam as vítimas da obsessão pela força, arrancando os seus perseguidores com os poderes que possuem. E os senhores, que fazem? A violência não liberta e a força não convence. A vitória do poder da força é ilusória, porque ela mesma gera a força da reação que a destrói. O que você diz ser libertação em caso de obsessão, invariavelmente são ardis de que se utilizam os benfeitores com os agressores. Vivendo o mesmo tônus vibratório, combinam uma libertação falsa, dando a sensação de liberdade àqueles que lhes estão nas tenazes, para voltarem depois mais violentos, perturbados e perturbadores. Outras vezes investem com recursos próprios de que se utilizam e, odientos, apavoram os outros perseguidores, transferindo o pagamento do enredado na obsessão para clima mais danoso e mais difícil, portanto. Não se iluda. A sombra, sobre a sombra, não produz claridade. Uma gota de luz vence a treva. Todavia, a abundância da segunda nada consegue em relação à primeira. A impiedade nada produz. A única força eficiente é a que se deriva das reservas morais. A do espírito superior, a que produz a emissão vibratória de alta frequência, que atua como força realmente poderosa, capaz de influir decisivamente na esfera das causas e depois, consequentemente, no campo dos efeitos. Recorde-se de Jesus ante o endemoniado gadareno.
o moço que sofria de ataques, as febres da sogra de Pedro, o cego de Jericó, o paralítico de Cafarnaum. Seria necessário ir adiante? Lembre-se da sua força diante dos maus, dos falsos poderosos da terra. O amor é o pão da vida, e como escasseia, a esperança da humanidade cambaleia nas sombras da violência temporária, pois que o reino do amor logo advirá. Unamo-nos desde já, minha filha, no mesmo ideal de serviço e liberte suas forças psíquicas das constrições que a infelicitam, oferecendo-as a Jesus enquanto urge o tempo, iniciando vida nova a seu próprio benefício. Não ouvide nesse momento que o seu genitor agonizante, entre a vida e a morte, ou como também poderíamos dizer, entre a morte e a vida nova, em partindo, poderia deixar em você pesados crepes de remorso, de arrependimento tardio, improdutivo, inquietador. Agora é o momento, é o tempo de reabilitar-se. Saia da noite e rume na busca do dia. Ore e inunde-se de reconforto. Não transfira o seu instante de felicidade. Iremos convidar sua mãe a acompanhar-nos na oração e dê começo já agora a sua ressurreição a um renascimento espiritual. Aqui a gente vê, né, o debate que está tendo, né, entre ela e o irmão Petitinga, mas que na verdade não é apenas ela, né, mas são todas aquelas mentes vinculadas a ela, né, tentando ali levar argumentos para mostrar essa força poderosa que ela tanto exalta, né. O poder dos argumentos e a força moral do velho doutrinador acalmaram a atormentada e, a um sinal, dispusemos-nos a buscar Dona Rosa, que esperava do lado de fora, sendo introduzida no recinto em que estávamos. Solicitado a oração, procurei erguer-me ao Senhor e suplicar-lhe o concurso. Enquanto isso, o apóstolo da caridade espiritual ministrava recursos fluídicos e magnéticos na sensitiva comprometida. Depois da cuidadosa operação espiritual, levantou-se e, visivelmente emocionada, agradeceu, comprometendo-se a visitar o genitor e meditar nas novas diretrizes que se lhe deparavam naquelas dolorosas circunstâncias. Deixa eu ver aqui um trechinho. O poder da oração. Quando os homens compreenderem e se utilizarem realmente dos recursos da prece, em muito se modificarão os cenários da vida moral na Terra. Cumpridos os deveres no lar dos Soares, demandamos o hospital do pronto-socorro para uma visita ao Sr. Mateus, considerando ser aquele o dia permitido. Conquanto se encontrasse em repouso absoluto, em câmara separada, Petitinga conseguiu do médico de plantão, com quem mantinha relações de amizade, permissão para orar em silêncio junto ao leito do paciente, no que foi atendido. Conforme descrevera o médico amigo da família, o estado do pai de Mariana era deplorável. A respiração entrecortada por esgazes dolorosos, as marcas da paralisia de todo um lado do corpo, denotavam a gravidade do problema. Embora compungido, Petitinga tranquilo recolheu-se em oração, no que o acompanhamos silenciosamente. Transcorridos alguns minutos, retiramo-nos, fiéis ao compromisso de evitar perturbar o enfermo. Já na rua, o admirável sensitivo esclareceu-nos que notara a presença de Saturnino e a de irmão Glaucus, que ali estavam amparando o paciente e o assistindo, tendo registrado a intuição de que ele se recuperaria paulatinamente, através do tempo. Aquele era um sublime recurso de que se utilizava a lei para ajudar o ancião temperamental na construção da própria felicidade eterna. Não havia como duvidar da divina providência. Então aqui finalizamos esse capítulo, mostrando então essa situação toda que acabou surgindo nessa família
E no capítulo 12 nós tivemos um trecho ali interessante que falava sobre as situações que cada pessoa vive, né, orientando, no caso ali, os médiuns, naquele trabalho, né, junto ao irmão Teofrastos. Porque eles diziam assim que para muitos as provas difíceis chegam depois desse espírito estar pronto. Ou seja, né, quando o aluno está pronto, a lição aparece. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Mas para outras pessoas, muitas vezes a dor, a limitação e a doença, por exemplo, chegam como recurso para evitar que algo pior aconteça. É o caso que a gente vê exatamente na prática aqui agora, vendo, por exemplo, o Sr. Mateus com derrame, que ele se recuperaria, apesar da gravidade do momento, mas que imaginemos que aquele derrame não tivesse acontecido. Que ele estava armado com aquele pedaço de madeira, indo para cima da filha. Podemos imaginar ali a situação, né? E a pergunta é, mas ele merecia aquilo? A resposta é, não merecia em termos de resgate, mas naquele momento era o melhor impedimento que ele poderia ter. E muitas vezes situações acontecem em nossas vidas, nas mais variadas situações, exatamente porque, diante da rebeldia, esse impedimento é exatamente ali a aplicação da misericórdia divina, que a Mami lembrou lá em cima, para evitar que nós caiamos num abismo muito mais profundo. Então aqui a gente vê exatamente isso. Aquele espírito vicioso, aquele espírito revoltado, que naquele momento teve uma explosão de raiva, foi impedido por essa doença que vai fazer com que ele, então, ficasse no lar, voltasse ali a outras reflexões e fosse impedido de algo pior. Né? Então temos ali muitas situações acontecendo. Na verdade, ali, né, o impedimento, né, de um fato ruim, aparentemente, para evitar pior. Né? Então é o remédio amargo que muitas vezes precisa. O André colocou, né, tenho certeza que daqui a 100 reencarnações vão conseguir orientar. Igual a ele, né? Muita calma, sabedoria e amor, né? Todos nós. Porque na verdade ali não são apenas palavras, né? Isso que é importante. A gente fala sempre da autoridade moral. É essa autoridade moral que faz com que aquelas palavras vibrem numa frequência muito mais alta. Porque quando nós falamos apenas da boca para fora, as palavras têm vibrações. E essas vibrações dependem daquele que fala. É ali que a gente vai encontrar realmente ali a grandiosidade daquele espírito, né? Fabi colocou, né, a misericórdia de Deus que chega até nós, não apenas para impedir uma queda horrível, mas também a refletir sobre a ira e certamente os benefícios que essa doença trará a partir de agora, né? Então veremos aqui, nesses capítulos que faltam, né? Faltam apenas 3 capítulos agora, para a gente acompanhar, para vermos aqui o desfecho. Lembrando mais uma vez que essa história é uma história que foi comentada no início, uma história real, que Manuel Filomeno de Miranda, quando encarnado, participou, né, de todo esse processo, né, de trabalho de auxílio que eles vivenciaram. Pois é, veremos o próximo, né? Como é que vai ser esse próximo capítulo? O Fabi colocou, acho tão lindas essas palavras, né, que vão nos mostrando como a vida vai se construindo, né, como as dores mudam de perspectiva e ganham novos significados de amor e engrandecimento do espírito. É muito lindo, né, e nos ajuda a alargar a nossa visão, né? Pois é aquela coisa, né, você tem ali o quadro, por trás do quadro, aquele monte de emaranhado de linhas, né? E na frente você tem a paisagem desenhada. Muitas vezes a gente vê uma situação apenas pelo